Bom, boa noite. Meu nome é Miriam Conrado Fernandes. Vou apresentar uma simulação de análise de arquitetura de computadores, tá? Com ênfase ali em CPU, memória. É um trabalho que vai explicar um pouco como que o computador funciona e a interface como serve como a teoria para um simulador didático, tá? Então, só frisando aqui, a gente vai focar na ênfase, né, de CPU e memória, tá? Então, trazendo ali no caso um pouquinho dessa introdução para que vocês entendam. Nesse relatório, a análise de arquitetura de von Neumann, ela vai explicar como que a CPU e a memória e os dispositivos ES, eles trabalham juntos, para que a gente possa oferecer ali, no caso, maiores informações, né? São 4 pilares, é a CPU, o controle de execução, a memória de dados, AES, e a comunicação de usuário com o barramento, que elas interligam ali de uma forma geral, como que de fato aqui mostra na ilustração para vocês, ok? Então, a gente indo ali um pouquinho correlacionado à arquitetura de von Neumann, tá? Que a gente sabe que é uma proposta que ela vem desde 1945, com base ali praticamente em todos os dados do computador moderno. Ela define como a organização e os componentes realmente eles são fundamentais, e a grande inovação do von Neumann foi que, para que de fato ela possa permitir ali a introdução que fica armazenado na mesma memória, tá? O que significa que a arquitetura dos computadores e a CPU é um ponto onde o qual é um centro, né? Então, eles se conectam ali em uma única memória, ou melhor se dizendo, o dispositivo ES juntamente com o barramento, tá? Então, eles são compartilhados. Todos os componentes, eles trabalham juntos, ok? Através dessas vias ali, de fato, de comunicação, tá? Então, aqui, novamente, como segue na imagem, a gente vai entender um pouquinho ali como que elas trabalham junto, como havia dito antes, a CPU, a memória única do dispositivo ES e o barramento, tá bom? Então, pulando ali para um dos pontos centrais, que é a unidade central do processamento da CPU, que é o cérebro do computador, né? Então, ela possui ali 3 partes fundamentais que trabalham em conjunto. A primeira é a unidade de controle, que supervisiona a operação, busca ali uma introdução da memória e da coordenação e da execução, como o segundo, a ULA, que é uma das unidades lógica, né? É uma aritmética, na verdade, que ela executa de fato com as operações matemáticas que somam e também traz essa subtração, tá? A operação é lógica, tá? Com AND e OR, e a comparação, na verdade, juntamente com a terceira, que são registrados, né? E são pequenas memórias ali aos quais elas trabalham rapidamente localizado dentro da CPU. Principais são o seu PC, né, que é o controlador e o programador de ar, registrador de introduções com ar, que é a acumulação entre as partes que trabalham junto com bilhões ali de vezes em segundos. Então, o que isso quer dizer, tá? Então, o seu computador, ele trabalha muito rápido. Então, o cérebro do computador, ele tem essa capacidade de fazer esse processamento em bilhões de segundos, ok? Então, trazendo ali uma explicação um pouquinho mais a fundo, né, que é a hierarquia dessa memória, que é a memória que organiza em hierarquia dos mais rápido, ou do menor, ou para o mais lento, ou ao maior, que são os topos de registradores, né? O que eu quero dizer? Eles são localizados ali dentro da CPU com a velocidade de nanosegundos. Em seguida, vem a parte do cachê, que ela traz esse processo de dados, né, um armazenamento de dados mais acessados. Depois, junto a ele, vem a memória RAM, que é volátil, né, que é rápida, usando ali um executor de programação dentro do seu dia a dia. E também a memória RAM, que a gente sabe que também é um dos voláteis que traz a introdução e a inicialização do computador. Então, com base nessa hierarquia, a gente sabe que o HD e o SSD são lentos, mas possuem grandes capacidades de armazenamento na ordem dos terabytes, que na hierarquia equilibra ali perfeitamente essa velocidade com a capacidade de armazenamento, tá? Então, aqui, como os outros também, fica bem explícito, né, todas essas informações com os registradores, que são nanosegundos de bytes, os cachês, que são nanosegundos de kbytes, e o RAM, que são nanosegundos de gigabytes, HD e SSD, que são milésimos de terabytes, tá? Passando para o ciclo ali, então, de introdução do decode e o execute,
né, que são um ciclo de introduções com bilhões de vezes por segundo, né, então ele trabalha também muito rápido e é literalmente ali o coração do nosso computador, tá? Então, aqui segue com uma imagem também para que você consiga entender. Então, o ciclo que ela possui, de fato, são 4 principais fases, tá? É o FACT, que é a CPU que busca uma aproximação de introdução de memória. O Decode, que é a unidade de controle de decodificação, para entender qual a operação que deve ser realizada. A execução da ULA, que é a execução de operação que ela é mais indicada. E o PC+, que é o controlador e o processador incrementado, né, apontado ali para as próximas introduções. Então, é um ciclo que recomeça continuamente enquanto o computador está ligado, tá? Então, aqui eles trabalham juntos, tá? Então, eles trabalham ali em bilhões de segundos, né? Fazendo que realmente o seu computador ele possa ter um funcionamento positivo, tá? Falando um pouquinho do dispositivo ES e barramentos, tá? Que são dispositivos da interface. Entre eles, o computador e o usuário tem uma entrada que inclui o teclado, o mouse, o microfone e a câmera, que envia os dados para o computador, né? Então, na saída, que seria o monitor, a impressora, o som, a caixa que recebe os dados do computador. Então, nada mais, nada menos, o barramento são aqueles que conectam os componentes, né? Que são 3 tipos principais, que é o barramento de dados, que transporta os dados entre os componentes, o barramento de controle, que transmite o sinal de controle e temporização, e o barramento de endereço, que indica a posição da memória a ser acessado. Sem esse barramento, a gente entende que nenhum componente automaticamente eles conseguiriam se continuar. Então, na prática, aqui o que a gente está falando, tá? Que nós temos a entrada do nosso computador, que ele é composto entre o teclado, o mouse, o microfone, a câmera e o scanner, como exemplos, né, que enviam ali tudo que envia os dados diretamente para dentro do seu computador, tá? Então, para que a gente possa transmitir, que é a saída do computador, é o monitor, a impressora, a caixa de som e o projetor, são aqueles que recebem, que enviam, na verdade, ali, que recebem esses dados mais assertivamente, ok? Então, aqui com a imagem a gente consegue ver como que realmente aí tem essa funcionalidade e é muito importante ali a gente entender um pouquinho desse ponto básico, tá? Falando um pouquinho também do fluxo de exemplo prático, né? Então, ali é uma prática como tudo, na verdade, elas se funcionam, né? Como você digita uma letra, por exemplo, uma letra A, né? No seu teclado. Então, a gente entende que ocorre um fluxo de 7 etapas, tá? Então, essas 7 etapas, ela ocorrem em milésimos segundos. Então, o teclado, automaticamente, ele é pressionado, né? Enviado aí esse sinal elétrico, 2 aos quais que é ES, que recebe esse sinal e converte em código. 3, a CPU, que executa esse FACT, que busca a introdução correspondente, de fato, a essa memória. 4, que que executa, né, que é o decoder, aonde a unidade de controle entende ali essa introdução. E 5, o execute, né, que juntamente com a ULA, que processa aí esse caracteres, que é a letra A. E 6, o resultado, que é a graduação registrada entre 7, que é a CPU, que envia o resultado diretamente para o monitor e exibe a letra A, né, na tela. Com tudo isso ali, a gente sabe que acontece em bilhões de segundos. Então, numa explicação mais básica, suponhamos ali que você vai fazer uma digitação no seu teclado, então ele tem todo um procedimento para que aquela letra ela possa aparecer na sua tela, na tela de um Word, enfim, o que você esteja fazendo ali naquele momento da digitação. Então, são milésimos de segundos para que o seu computador, para que tudo ali de fato, né, o teclado, o FAT, o decoder, o execute, o armazenamento, ele possa ali de fato, então, mostrar no seu monitor o que você está solicitando ao seu computador, tá? E ali numa visão mais integrada, né, dos componentes, para que a gente possa entender que realmente eles trabalham em conjunto, nós temos uma visão como todos os componentes funcionam, né? Juntos, como eu havia dito antes, que é a CPU, que ela nada mais é, no caso, que ela coordena, né, todo o procedimento ali de fato do seu computador, essa operação.
através de uma unidade de controle, né? Juntamente com o cálculo da ULA. Na prática também a memória, né, que fornece ali essa introdução em diferentes velocidades, conforme essa hierarquia, né, para que ele venha ter essa funcionalidade correta. Os dispositivos, na verdade, é esse que permite essa interação com o usuário, e os barramentos, que são via de comunicação que se interligam, né, com todos esses componentes para transportar todos esses dados, tá? Então, o endereço de sinal, a gente sabe que existe ali de fato esse controle, e todos os elementos eles trabalham de uma forma coordenada para que se torne, então, de fato eficiente, tá? Então, seguindo aqui conforme a imagem, a gente tem aqui, no caso, a imagem da CPU, que são os registradores, a memória, né, que é a memória RAM, a memória ROM e o cachê, dispositivo ES, que é a entrada e a saída do seu computador, e o barramento, que é o controle ali de endereços, né? Então, todos esses aqui, eles trabalham em conjunto para que venha a ter essa funcionalidade positiva. Trazendo, então, para que a gente possa finalizar aqui essa explicação, né? Que é uma conclusão ali, de fato, como que o nosso computador ele possa ter uma funcionalidade positiva. Então, a arquitetura de Velmon, ela fornece um modelo simples, né, para que a gente possa ali, de fato, entender como que esse computador realmente ele funciona, né, compreendendo a CPU, a memória, o dispositivo ES, o barramento, sobretulamente, né, ou fundamentamente, no caso, para que os profissionais de tecnologias eles possam ter uma informação mais positiva com ciclo, né, de Fact Decoder, que execute, que é o coração do sistema, executando ali em bilhões de operações coordenadas ou a cada segundo. Então, aqui fica um pouquinho do meu trabalho, tá? Eu agradeço desde já. Obrigada por acompanhar, de fato, aí, no caso, essa apresentação, essa simulação de análise de arquitetura de computadores, tá?